Isabel, lá nos projetos da Vale, nos projetos que a Fundação acompanha, vocês têm algum indicador, já fizeram algum levantamento dos programas assistenciais pré-entrada para depois, se varreu do mapa, diminuiu drasticamente ou não, ainda mantém, ainda famílias, assim, gera-se emprego, mas não é tão assim como a gente acha. Se os empregos absorvem essas pessoas, miséria, já chegaram a fazer alguma coisa assim. Isso que o Ciro falou o peão a gente acha, o operador não acha. Esse tipo de apagão, como é que a Vale... como é que vocês trabalham isso lá? Tá. Só, antes falando dessa questão da educação, da mão de obra, isso realmente é seríssimo. A Vale já está enfrentando, sendo que a gente está com uma perspectiva de investimento muito alto, e desde agora a gente já está vendo que vai faltar mão de obra. No intervalo a gente estava comentando que ano passado a gente fez uma prova no Maranhão para poder contratar pessoas. A gente precisava, acho que eram de 200 técnicos, conseguimos assim 40, e a gente teve que baixar a nota de 5 para 4 para poder conseguir dar um fôlego. Então, eu acho que assim, tanto o setor privado como o governo tem que trabalhar juntos, sim, essa questão de qualificação profissional. E eu acho até antes de qualificação profissional, acho que é educação, escola, passa por uma discussão, né, que já vem no Brasil há muito tempo, né, de longa data. E a outra questão de indicadores, assim, tem alguns pontos que são visíveis, são muito tangíveis, isso você gerar emprego. É só você pegar número de pessoas que tinha população antes do empreendimento da Vale, e depois você vê que, assim, em 5 anos, a população multiplica por 20, em alguns casos. Chega a ter desemprego zero nesses municípios? Não, desemprego zero eu diria que não. Até inempregável. Agora, assim, a nossa preocupação também às vezes você atrai, vai no Pará, aí vem gente do Maranhão, às vezes também tem desentendimento entre eles, então você tem que ter um cuidado também para não deixar ali inchar aquela cidade, para ver se tem oferta de serviço. Também não é interessante para a Vale, porque tem emprego, de repente a cidade incha daquela forma. Sim. Então, tem assim, indicadores mais... E tem outros que eu acho interessantes de projeto social, que é difícil mostrar esses resultados, que é a mudança de comportamento, mudança de qualidade de vida. Antes a pessoa não comia não tinha uma alimentação saudável e passa a comer. Só que isso é um indicador ainda não tão visível. Perfeito. Pegando o gancho dessa pergunta, na próxima, para o Ciro, como podemos viabilizar a inclusão produtiva, transformando Bolsa Família em ações empreendedoras que gerem negócios e empreendimentos? Toda pergunta inteligente tem a semente da resposta. Essa, como é uma pergunta inteligente, já está com a semente aí. Por exemplo, no fundão do semiárido, que eu conheço muito bem, do Nordeste, e no interiorzão da Amazônia, que eu conheço muito bem, essa aliança aqui é minha, casamento com o Brasil, me deram os índios ticunas, lá do Alto Solimões, ela é Tucumã com ouro. Nós só ajudamos eles a estandartizarem e tal. O Bolsa Família, o ambiente é de tanta depressão no nível de poupança. Desculpe a minha obsessiva volta aqui, mas a gente perde as obviedades. Como é que individualmente a gente cresce? Se a gente viver da mão para a boca, né, salário usando cheque especial, jogando com data de cartão de crédito, a gente não evolui. Como é que a gente evolui? Se a gente tiver no fluxo um pequeno excedente que a gente guarda para financiar um plano. Ou é uma casa própria, ou é um carro, ou é uma casa própria e um carro, uma viagem para Paris, ou para Miami, o paraíso cultural da humanidade neoliberal. Né? Então, e com as nações não é diferente. Desculpa, mas é mais ou menos... A intoxicação ideológica tirou essa nossa percepção. Então, ninguém quer discutir previdência social no Brasil. A previdência social no mundo, e conceitualmente, já há muito tempo deixou de ser um problema... vamos dizer, deprimente da poupança, para ser a principal ferramenta de poupança. Por quê? Porque é a poupança de longo prazo da sociedade, que as instituições nesses países avançados, mais maduros do que nós, criaram caminhos, pontes de vincular esta poupança de longo prazo ao investimento produtivo de longo prazo necessário para essas sociedades. E isso, por exemplo, está na Bolsa de Valores, como um mecanismo de capitalização de empreendimentos, sem ser juro alto. Né?
que tem no Brasil? A Previdência Social foi assentada na época do Fordismo, quando o emprego era na indústria, a indústria era intensiva de mão de obra, e nós, então, tínhamos uma sociedade dramaticamente jovem, fizemos incidir o financiamento da Previdência com 8% sobre a folha de pagamento lado patronal, assim que nós criamos. E tínhamos 6 brasileiros trabalhando ocupados para financiar a aposentadoria de um brasileiro com expectativa de vida inferior a 60 anos. Como nós fomos envelhecendo, éramos uma pirâmide etária, hoje somos um botijão de gás etário, né? Presta atenção a isso, né? Nós tínhamos uma pirâmide etária, significava que milhares de pessoas trabalhando para um na ponta da pirâmide aposentado com pouco tempo de vida. Hoje é um botijão de gás, por 1000 coisas boas. A natalidade está caindo, a longevidade está expandindo. Então, hoje nós temos um monte de gente trabalhando, quer dizer, para receber a aposentadoria com pouca gente. O número, 1,7 pessoa ocupada para cada aposentado com expectativa de vida de 73 anos de idade. Como isso não aconteceu do dia para a noite e a gente não gosta de se olhar no espelho, nós fomos agravando as incidências sobre folha de pagamento. E tome 8% agora sobre o trabalhador também, mais 9, mais 8, mais 12, mais 15, mais 27, mais PIS, mais COFINS, mais não sei o quê. Nós estamos... E assim, o mundo do trabalho mudou radicalmente. A indústria não emprega mais, a indústria agora é robótica, é automática, é mecânica. Então, temos um pepino, e é engraçado, ele está na nossa barba. Ele é o maior fator de despoupança que o país tem. Só que, se você não refrasear esse problema para o conjunto da sociedade, ele vai aparecer assim, como a, aspas, sociedade civil organizada brasileira, AV. Qual seja, ou eu vou defender, como empresário, o meu justo direito, diga-se de passagem, de não pagar mais, porque já estou esfolado de pagar tributos e para fiscais, etc., etc. De fato, a carga tributária de 36%, 37% do PIB, sem devolução de nada, ou eu sou aposentado. Especialmente se eu sou do serviço público. Aí que a porca tosse o rabo, que eu não quero abrir mão de um centil daquilo que já não é um Abrastemp também, a aposentadoria do povo brasileiro. Então, isso é um buraco negro. Sabe o que é um buraco negro? É um corpo de densidade tão alta, tendente ao infinito, que nele a gravidade tende ao infinito. E ao tender ao infinito, ali absorve tudo que está perto dele, inclusive a luz. Por isso chama buraco negro. Eu sou agora astrônomo amador, né? Mesmo, hora de ireis ouvir estrelas, é o que eu mais estou preferindo fazer. Eu saí agora porque o Sebrae me pagou bem, né? Não, é porque eu sou admirador do Sebrae. Mas, repare, eu estou angustiado com isso, não é possível. E, assim, onde é o lugar de discutir isso, francamente? Onde é o lugar de discutir isso? Eu passei 4 anos como deputado federal, não teve um dia essa discussão. Eu não estou dizendo aceita a solução A, aceita a solução B, ou a C, ou a D, ou a J. Mas, pelo amor de Deus, como é que a gente, como país, não discute um assunto desse? Aí, assim, educação, nós todos temos a mesma opinião. Desculpa eu repetir aqui, eu não vim aqui para bajular ninguém, vim para ajudar a pensar. Isso é que é a minha tarefa hoje, depois de ter tudo que eu tive já da vida pública do país. O que adianta a gente ficar repetindo esses truísmos, que a educação é prioridade, que a educação é importante, que tem que pagar melhor os professores, não sei o que. O que é que explica que 82% de garotos formados em direito não passam no exame de ordem? É falta de mérito. Desculpa, dói pra cacete. Mas é falta de mérito, virou demagogia, conversa fiada. Essa bajulação corporativista só serve para isso. É o povo organizado cuidando do seu e a população, as suas maiorias, vivendo a matroca, do jeito que pode viver. Então, isso tem solução? Tem solução, mas quem é que vai fazer a solução? É algum mágico? Infelizmente, na política, na democracia, só tem uma linguagem, é a política. Mas a política está sendo lecionada diariamente, é a esculhambação, é o escândalo, noveliza o escândalo, aí pega essas vulgaridades que são fedorentas e bota na televisão todo dia, todo dia. O que está passando na cabeça do jovem brasileiro que não viu ditadura? O que está passando na cabeça de um jovem brasileiro que não tem mais os referenciais do passado, de falta de liberdades, etc., etc.? Ele está replicando que a política é pardieiro de pilantra. E como ela não se compraz com o vácuo, olha que céu que está ficando. Para quem? Para nós? Trabalhadores? Pessoas decentes do país? Está ficando um céu para outro tipo de gente.